Olá galera, como vocês estão? Mais uma vez estamos aqui para aprender mais um pouco da Palavra de Deus. Que nós possamos absorver ao máximo dessa lição, guardar em nossos corações e mais do que isso, colocar em prática em nossas vidas. Que nós possamos ser praticantes da Palavra de Deus e não apenas ouvintes. Se você tem sentido dificuldade, de seguir a Palavra, tenha certeza que se você buscar a Deus, de todo o seu coração, Ele com certeza irá se alegrar da sua oração e irá te ajudar a ser um ouvinte e praticante da Palavra de Deus e dos seus ensinos divinos. Nessa lição de número 12, temos o título de Zacarias, o reino do Messias, e o seu versículo central, o versículo central da nossa lição é: E quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas diante dele. Mateus, no capítulo 25, o versículo 31 e 32, parte A. Eu desejo que depois de nós estudarmos essa lição, nós possamos alcançar os três principais objetivos, que são, primeiro, explicar as profecias messiânicas e seu cumprimento. Desde o Novo Testamento, Deus já avisa ao seu povo sobre a vinda de Jesus e que a vinda do Messias traria para Israel um novo tempo, assim como ele hoje nos alerta sobre o arrebatamento e a salvação daqueles que estiverem preparados e atentos para subir ao céu. O segundo objetivo é ensinar que os planos de Deus para o seu povo não mudam. Muitas vezes nós mudamos de pensamento sobre alguém ou sobre alguma coisa. Às vezes as pessoas não cumprem aquilo que fala e isso acaba nos frustrando e decepcionando a gente. Porém, Deus não mente e Ele não muda. Nada pode mudar o amor de Deus e o cuidado que Ele tem por cada um de nós. E o terceiro é apresentar as promessas futuras para o fortalecimento da fé. Deus, através de sua palavra, tem por objetivo fortalecer a nossa fé. De antemão, Ele avisa sobre o que vai e está para acontecer, para que aqueles que o buscam não sejam pegos de surpresa. Os profetas eram instrumentos de Deus para levar os seus propósitos ao povo, mas nem sempre os ouvintes estavam dispostos a dar o devido crédito às profecias. Através de Zacarias, Deus declara que à medida que o povo voltasse para ele, Deus se voltaria para a nação. Nessa lição, analisaremos uma série de profecias messiânicas que ratificam a soberania divina e seus planos para a humanidade, desde os princípios até o fim dos tempos. Um dos principais profetas do Antigo Testamento que fez várias predições acerca do Messias foi Zacarias. Após o breve ofício profético de Ageu, o profeta deu continuidade à tarefa de incentivar o povo na reconstrução do templo. E mais, ele conduziu a nação à esperança futura. Veremos no estudo de hoje que diversas profecias deste livro foram cabalmente cumpridas durante o ministério terreno de Jesus, conforme registrados nos evangelhos. Tópico 1. Contexto histórico. Zacarias, cujo nome significa Deus lembrou, filho de Baraquias e neto de Ido, por ordenança do Senhor foi chamado a pregar no ano de 520 a.C., na era pós-exílio da Babilônia, para os israelitas que voltaram do cativeiro, exortando-os a se arrependerem, a voltarem para o Senhor e retornarem à missão de ser uma nação sacerdotal para todas as nações do mundo daquela época, proclamando Jeová como o único e verdadeiro Deus. Zacarias profetizou para Judá com maior ênfase em exortá-lo para a reconstrução do templo. Nessa lição, estudaremos sobre o contexto histórico de Judá quando da sua volta do cativeiro babilônico para Jerusalém, o reinício da construção do templo e sua finalização, bem como as bênçãos do Senhor sobre o governador Zorobabel e sobre os israelitas. Pelo fato de Zacarias, o profeta dessa lição, ter seu tempo profético muito próximo ao do profeta Ageu, o contexto social, como estudamos algumas lições atrás, são muito parecidos.
Após 70 anos de cativeiro babilônico, chegara o tempo da restauração do povo judeu. Ciro, rei da Pérsia, recebeu uma ordem de Deus para libertar o povo de Israel do cativeiro, a fim de que a nação reconstruísse o templo do Senhor em Jerusalém. Entretanto, muitos judeus estavam bem instalados na Babilônia e por isso não quiseram retornar à sua pátria. Porém, conforme o registro do livro de Esdras, cerca de 50.000 pessoas retornaram a Jerusalém na primeira comitiva, sob o comando de Zorobabel. Isso está lá em Esdras, capítulo 2. Ciro também ordenou que os utensílios saqueados por Nabucodonosor fossem levados de volta para a terra. O rei também deu ouro, prata, madeiras e rebanhos para ofertas ao Senhor. O povo saiu daquele tempo de exílio com grande alegria e com seus corações repletos de esperança para viverem este novo tempo que o Senhor estava preparando. Passando 9 anos desde que o primeiro grupo retornou a Jerusalém, o rei Ciro faleceu. As nações vizinhas enviaram falsas informações ao rei Artaxerxes, que acatou como verdadeiras e decretou a interrupção das obras do novo templo. É nesse contexto que o profeta Zacarias começa seu ministério, avisando sobre a chegada do dia em que o Messias seria o único rei e que a capital Jerusalém seria a sede do seu governo. Por isso que o livro de Zacarias é visto como um livro profundamente escatológico, ou seja, o adjetivo escatológico derivado do substantivo escatologia, que significa o estudo dos fins do tempo, a consumação final de tudo. Segundo a concepção bíblica cristã, a palavra escatologia é derivada de 2 palavras gregas, que significa último e estudo. Tópico 2. Estrutura do livro. O livro que estamos estudando nessa lição tem 14 capítulos, e esses capítulos podem ser divididos em 3 grandes grupos. Primeiro grande grupo, visões durante a reconstrução do templo, que vai do capítulo 1, versículo 1, ao capítulo 6, versículo 15. Segundo, recomendações à obediência e seus resultados, que vai do capítulo 7, versículo 1, ao capítulo 8, versículo 23. E os juízos de Deus e a glória do Messias, que vai do capítulo 9, versículo 1, ao capítulo 14, versículo 21. Primeiro grande bloco, visões durante a reconstrução do templo. O profeta recebeu algumas visões, onde Deus exorta a nação a se voltar a Ele. Deus sempre tem uma grande preocupação de ter o homem e a mulher em sua presença. O desejo de Deus é que todos se acheguem a Ele. Ele é o Deus Criador, e sua alegria está em companhia de sua criação. Mas, infelizmente, muitas vezes o homem tem priorizado outras tantas coisas e colocado tantas coisas fúteis, passageiras dessa vida no lugar de Deus em seus corações e em seu dia a dia. Tornai para mim, diz o Senhor dos Exércitos. Isso está escrito lá em Zacarias, capítulo 1, versículo 3, a parte B do versículo. Vamos ver o quadro a seguir, que retrata as 8 visões que Zacarias teve e o seu significado e suas aplicações. Vamos observar agora o quadro das visões, o significado e a aplicação. A primeira visão é dos cavalos. O seu significado era a missão de observar a terra. Sua aplicação, Deus trará paz e prosperidade para Jerusalém. A segunda visão é os 4 chifres e os 4 ferreiros. Chifres, opressores de Israel. Ferreiros, instrumentos de Deus. Sua aplicação, nações que se levantassem contra Israel seriam destruídas pelo poder do Senhor. Terceira visão, Jerusalém é medida. Uma fita mediria seu tamanho. A aplicação, o povo cresceria tanto que a sua proteção não seria os muros da cidade, mas o próprio Deus e sua glória. Quarta visão, o sumo sacerdote. Representação do povo remanescente. Sua aplicação, Deus justificará a nação do pecado e o estabelecerá o reino do Messias.
trazendo paz e comunhão. Quinta visão: o castiçal de ouro. A ação do Espírito no governo de Zorobabel. Sua aplicação: o povo deverá valorizar as pequenas coisas, pois a glória de Deus habitará no novo templo. Sexta visão: o rolo voante. Um instrumento de juízo. Sua aplicação: os infiéis à lei de Deus serão julgados severamente. Sétima visão: mulher e o Efa. Personificação da impiedade e pecado. Sua aplicação: Deus removerá a impiedade para longe de Jerusalém. Oitava e última visão: os 4 carros. São os exércitos do Senhor e seus juízos. Sua aplicação: Deus julgará as nações opressoras, e o seu espírito habitará no meio do seu povo. Além dessas visões, o profeta também traz profecias que mencionam a vida do Messias e o seu templo espiritual que ele levantará e que reinará para sempre. Essa é a nossa esperança. Jesus é rei e sacerdote. A ele devem dar a primazia de tudo que temos e que somos, pois um dia ele virá nos buscar e reinaremos com ele de glória em glória. Segundo, recomendações à obediência e seus resultados. A falta de comprometimento, daquela geração com a justiça que agradava ao Senhor fez dos seus jejuns um ato vazio e sem significado. O mesmo acontece nos nossos dias. Atos religiosos sem nenhum sentido. As pessoas daquela época pensavam que cumprir rituais era o bastante, que fazer jejum, sacrifício e as festas era o suficiente. E ainda hoje existem pessoas que levam suas vidas espirituais de qualquer maneira. Ir aos cultos e estar nos eventos da igreja se tornou uma rotina. Não é feito com um propósito, não é feito com uma intenção, não é feito de maneira como Paulo diz lá no livro de Romanos, de maneira racional. É feito apenas para serem vistos ou para que a falta deles não seja cobrada por seus líderes. Porém, todo e qualquer rito ele não tem um sentido se não for feito de maneira santa e que agrade a Deus. Jesus, quando conversava com a mulher samaritana, ele descreveu qual tipo de adorador que o Pai estava à procura. Aqueles que adoram em espírito e em verdade. Deve ser de coração, com razão e propósito, sem mentiras ou fingimento. Deus não está à procura de apenas pessoas que estejam na igreja, que não falte nos cultos, mas de pessoas comprometidas com o reino e com a igreja, comprometidas com o evangelho, com o verdadeiro evangelho. E quando levamos a sério o evangelho em nossa vida espiritual, nós recebemos da parte de Deus grandes bênçãos. Existe uma consequência em nossas escolhas. Quando escolhemos viver a vida de acordo com a carne, nós colhemos as consequências más dessa escolha. Mas quando escolhemos renunciar à carne, renunciar ao pecado, renunciar aos prazeres deste mundo e obedecer à palavra de Deus, à vontade de Deus, nós também colhemos frutos, colhemos os milagres e os cuidados da parte de Deus em nossas vidas. Ele tem prazer em abençoar os que o temem, aqueles que obedecem os seus mandamentos e os guardam. Portanto, fixe seus olhos nos ensinos do Senhor e desfrute da vida maravilhosa que Ele tem reservado para você. Terceiro, o juízo de Deus e a glória do Messias. O orgulho e a soberba do homem sempre atrapalhou no relacionamento dele com Deus. Infelizmente, o sentimento de prepotência e superioridade afasta qualquer um de ter uma vida de intimidade com Deus, pois essa vida é feita à base de confiança e fidelidade, o que uma pessoa com essas características não possui. Nas profecias de Zacarias, as nações que viviam confiantes em suas próprias forças, em seus próprios recursos, essas seriam derrotadas e cairiam, pois nada pode ser contra o nosso Deus. Não existe nação ou poder nessa terra que possa equiparar com o poder do Deus que nós servimos. Por isso, é inútil e muito perigoso tentar levar uma vida distante de seus caminhos, distante de Deus.
No entanto, aqueles que confiam em Deus e depositam nele a sua fé, esses são, como diz o salmista Davi, são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. De nada têm falta e a nada temem, pois conhecem e reconhecem que o Deus Todo-Poderoso que está na vida deles e que a vitória já está garantida através do Senhor Jesus. Nesse último bloco, Zacarias também fala algumas profecias e dessas algumas nós vemos se realizando no Novo Testamento. Vamos ver a seguir algumas profecias e suas relações com o Novo Testamento. E percebemos que a história da humanidade esteve e sempre estará nas mãos de Deus, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Tópico 3. A mensagem de Zacarias. O propósito da mensagem de Zacarias era fortalecer e animar o seu povo. Deus, através de Zacarias, queria deixar claro que após o tempo de exílio, Deus havia preparado um novo tempo para eles. Deus não iria abandonar ou deixá-los de lado e esquecê-los, porém, tinha planos para ele. Assim como conosco, muitas vezes, diante dos problemas e dos nossos erros, achamos que Deus vai nos esquecer e nos abandonar. Mas se voltarmos ao Senhor e depositarmos diante dele as nossas vidas, ele, com seu amor e perdão, com certeza nos abraçará e nos ajudará. Porém, quando o povo voltou para Jerusalém e viu a situação que estava, eles duvidaram. Assim como nós, muitas vezes nós colocamos os nossos olhos nos problemas, naquilo que se desmoronou, naquilo que se perdeu. Porém, Deus é aquele que promete e cumpre, que faz o impossível e pode reerguer aquilo que caiu. A palavra de Deus diz que até uma árvore cortada, se suas raízes sentirem o cheiro das águas, podem reviver. O povo duvidou de que um dia seria uma nação forte e livre novamente. É natural que os olhos humanos ponham suas esperanças no que se vê. Precisamos manter em nossa mente todas as bênçãos e milagres que Deus realizou. Podemos se lembrar de tantos momentos impactantes que a palavra de Deus nos traz como exemplo, de momentos que Deus fez o impossível acontecer. Podemos se lembrar dos testemunhos que no decorrer dos cultos nós ouvimos nossos irmãos e irmãs contarem, mas com certeza nós podemos e devemos se lembrar dos grandes milagres que Deus realiza e realizou em nossas vidas. Quantos livramentos que temos, fora os que nós não vemos. O fato de estarmos vivos, passando por esse momento de pandemia e fomos livres até o momento de contrairmos essa doença, já é motivo de nós darmos glória a Deus. O fato de acordarmos de manhã já é um milagre, pois quantos males súbitos poderiam ter acontecido e nós não estaríamos acordados, mas Deus nos livrou mais uma vez. O profeta Zacarias conduz o olhar dos judeus para as promessas do Senhor, a vinda esplendorosa do Messias e o seu governo eterno. A visão do futuro trazia refrigério aos corações desanimados e a esperança ao povo para permanecer fiel até a vinda de Jesus. Assim como cada profecia declarada fazia parte dos propósitos do Senhor, como um tapete tecido fio a fio, cada ponto é fundamentalmente entrelaçado para que a obra seja concluída. Deus reunirá o seu povo santo e reinará soberano sobre ele. Zacarias, capítulo 14, versículo 9. Para nós finalizarmos a nossa lição, vamos recapitular os objetivos. O primeiro era explicar as profecias messiânicas e seu cumprimento. Muitas das profecias já se cumpriram, e como vimos, as profecias sobre a vinda do Messias na terra, vemos que Deus se realizou no Novo Testamento. Esse é o Deus que nós servimos. Ele é fiel, e não importa quão impossível é alguma coisa, se Deus disse que vai fazer, Ele tem poder de realizar e ir além daquilo que pensamos e que podemos imaginar. Ele faz além do que pedimos e do que podemos pensar. O segundo objetivo era ensinar que os planos de Deus para o seu povo não mudam.
Muitos imaginam que, dependendo de como foram suas vidas, o pecado que cometeram e quanto andaram longe de Deus, isso fará com que Deus não o ame. Mas Zacarias nos mostra exatamente ao contrário. O povo, o povo de Judá, tinha andado fora dos caminhos de Deus, tanto que eles foram enviados para o exílio para se voltarem ao Senhor. No entanto, Deus nunca mudou os planos de salvação e a vinda do Messias. Terceiro, apresentar as promessas futuras para o fortalecimento da fé. Deus quer nos ver felizes e confiantes. Por isso ele usou e usa os profetas, para mais do que apenas nos avisar dos eventos futuros, para nos fortalecer, edificar e preparar o seu povo. Nossa fé é ainda mais acrescentada quando vemos essas profecias se cumprindo. No entanto, precisamos manter a nossa fé, porque entre a promessa e a realização existe um tempo, assim como o tempo de exílio e o tempo da libertação do povo. E a chegada do Messias, não podemos perder as nossas esperanças, a nossa fé diante da aparente demora de Deus, pois Ele apenas está fazendo tudo perfeito e em seu tempo para que aconteça em nossas vidas. Deus tem o controle da história em suas mãos. Embora a limitação humana nos impeça de vislumbrar o futuro, sabemos que Ele se importa com seus filhos e, por meio das profecias de suas promessas, fortalece a nossa fé. Por isso, de acordo com essa lição, concluímos que a nossa confiança deve estar firmada no cumprimento da palavra de Deus. Mesmo que os nossos olhos naturais não vejam um cenário favorável, devemos crer em Cristo, pois Ele é a esperança da nossa salvação. E é isso aí, pessoal. Eu espero que vocês tenham entendido, tenham compreendido e absorvido todas as maravilhosas lições que essa revista tem nos trazido até agora, na vida, especificamente de hoje, do profeta Zacarias. Que nós possamos confiar no Senhor, que nós possamos entregar os nossos caminhos na mão do Senhor, que nós possamos entregar a Ele o nosso futuro, os nossos sonhos, os nossos problemas, e tendo certeza que Ele cuida de nós, que Ele tem um plano de salvação, que Ele enviou o Seu Filho Jesus Cristo para morrer na cruz do Calvário. Porém, Ele também preparou um dia para nós se encontrarmos com Jesus, no arrebatamento, onde nós viveremos para toda a eternidade com Deus no céu. Que nós possamos nos preparar para este momento, que nós possamos seguir firmes, fiéis e servindo de maneira alegre e contente a esse Deus tão maravilhoso. E não se esqueçam, se você não assistiu alguma lição ou deseja reassistir, no final do vídeo estará a playlist e também o link para a última lição. Um forte abraço e fiquem com Deus.